Chega o fim de outubro e parece que paira um ar diferente, né? É a noite de Halloween, ou o nosso Dia das Bruxas. Uma data que faz a gente pensar em fantasias, sombras e quem sabe, só quem sabe, sentir que o limite entre os mundos está mais fino. Mas de onde será que vem essa festa tão particular? Olha, a gente reuniu bastante coisa para investigar isso. Tem textos de história antiga, análises culturais, dados mais recentes, sabe? De como a festa rola hoje em dia. A ideia é tentar desvendar essa meada, que é uma tradição bem mais antiga e, nossa, bem mais complexa do que muita gente pensa. Então essa é a nossa missão hoje, né? Fazer essa exploração profunda das raízes do Halloween. Vamos viajar lá dos festivais celtas, bem antigos, passar pela influência do cristianismo, ver como a coisa mudou nos Estados Unidos até. Bom, até chegar aqui no Brasil, onde a festa está crescendo, mas também encontra umas resistências, tipo o Dia do Saci. Vamos lá mergulhar nessa história? Bem, nossa história começa lá atrás com os celtas. Um povo que viveu na Europa, principalmente nas Ilhas Britânicas, muitos séculos antes de Cristo. Eles tinham um festival, né? O Samhain. O que era exatamente esse Samhain? Então, Samhain, que quer dizer algo tipo fim do verão no irlandês antigo, era um momento chave para eles. Acontecia ali perto do dia 31 de outubro, mais ou menos. Marcava o fim da colheita, o ano novo celta e, de um jeito bem prático, o começo do inverno, que era uma época, né, escura, difícil lá naquelas bandas. Mas tinha mais coisa envolvida. Tinha uma ligação forte com o sobrenatural, pelo que entendi, quase como se uma porta se abrisse nessa noite. Exato. Essa era a crença. Que durante o Samhain, as barreiras entre o nosso mundo e o Cide, que era o outro mundo celta, ficavam permeáveis, digamos assim. Os espíritos de quem tinham morrido naquele ano podiam voltar e outras entidades também que nem sempre eram amigáveis. E como é que o pessoal lidava com essa proximidade com o desconhecido? Era só medo? Era um misto, sabe? Tinha respeito, cautela, mas também celebração da comunidade. Eles acendiam fogueiras enormes que não era só para iluminar. Era um ritual mesmo, de purificação, de proteção, e usavam lanternas, muitas vezes feitas com nabos. Esculpiu umas caras estranhas neles. Nabos? Nabos, para guiar os espíritos bons dos ancestrais e, ao mesmo tempo, assustar os maus espíritos, tipo os pucas, que podiam, sei lá, estragar a colheita, trazer azar. Também deixavam comida, oferendas, para acalmar os espíritos errantes. E as fantasias, os disfarces, já tinha isso naquela época? Tinha sim. O pessoal usava máscaras, peles de animais. Era parte do ritual. A ideia era se camuflar um pouco para não ser reconhecido por algum espírito meio perdido que pudesse fazer mal, entende? E tem relatos de grupos que iam de casa em casa, talvez já fantasiados, recitando versos e pedindo comida para a festa. Uma coisa meio um tataravô do Doces ou Travessuras, talvez. É fascinante pensar nessa origem tão conectada com a natureza, como ciclos, né? E com essa visão de mundo onde o espiritual e o material meio que se encontravam. Mas essa tradição pagã não ficou igualzinha, né? O cristianismo chegou. Chegou. E a estratégia da Igreja Católica, principalmente ali depois dos primeiros séculos, muitas vezes foi essa: absorver e dar um novo significado para as práticas pagãs, em vez de só proibir. Isso ajudava na conversão, claro. E como isso funcionou com o Samhain? Foi tipo, cancela o Samhain, agora é outra coisa? Foi mais uma sobreposição, uma transformação gradual. A igreja já tinha uma data para celebrar os mártires, que depois virou o Dia de Todos os Santos. No começo era em maio. Só que lá pelos séculos 8, 9, os papas Gregório III e IV mudaram a data oficialmente para 1º de novembro. Assim, não tem um documento que diga, fizemos isso para acabar com Samhain, mas a coincidência é muito grande, né? E na prática acabou tendo esse efeito. E aí, o dia seguinte ao antigo Samhain virou uma data cristã importante. Isso. E logo depois, criaram o 2 de novembro, o Dia dos Fiéis Defuntos, ou o Dia de Finados, para rezar pelas almas que estariam no purgatório. Com isso tudo, a noite do dia 31 de outubro, que era a véspera do Dia de Todos os Santos, virou a All Hallows Eve,
All Hallows Eve, a vigília de Todos os Santos. Ah! Então o nome Halloween veio daí? Que ironia, né? Um nome cristão para uma festa que tem raízes tão claramente pagãs. É um paradoxo que resume bem essa mistura toda. Elementos pagãos e cristãos foram se mesclando. As fogueiras, por exemplo, continuaram, mas agora a desculpa era para afastar o demônio. Aí surgiu na Idade Média aquela prática do Samhain. Samhain. Pessoas, muitas vezes crianças mais pobres, iam de porta em porta. Ofereciam rezas pelos mortos da casa em troca de uns bolinhos, os soul cakes, bolo das almas. Já dá para ver uma ligação com o trick or treat aí, né? Totalmente. E tem também as danças macabras que surgiram na França medieval numa época terrível de peste negra. Como elas entram nessa história? Nossa, a morte era algo muito presente, muito assustador naquela época. As danças macabras eram aquelas imagens, sabe? A morte levando todo mundo, rico, pobre, não importava. E o costume de se fantasiar na véspera de finados talvez fosse um jeito de lidar com essa mortalidade toda, de encarar o medo ou até de tirar um sarro da própria morte. Esses elementos mais macabros também acabaram se juntando às celebrações da época. Uma mistura bem complexa que foi evoluindo por séculos. Mas a versão do Halloween que, digamos, dominou o mundo tem um sotaque americano forte. Como é que a festa foi para lá e se transformou tanto? O ponto de virada foi a imigração em massa de irlandeses para os Estados Unidos, lá no século XIX. Eles estavam fugindo da grande fome na Irlanda e levaram as tradições da All Hallows Eve com eles. Porque antes disso, a festa quase não existia nos Estados Unidos. Os primeiros colonos, os puritanos, não gostavam dela, por causa das raízes pagãs e católicas. E lá nos Estados Unidos, a festa ganhou símbolos novos. A abóbora iluminada, o jack-o'-lantern, talvez seja o maior ícone hoje. Qual é a história por trás dela? Vem de uma lenda irlandesa, um cara chamado Sting Jack, Jack Avarento. Um beberrão muito esperto que conseguiu enganar o diabo mais de uma vez até. Quando ele morreu, não pôde entrar no céu por causa da vida dele, mas também não foi aceito no inferno, porque o diabo estava irritado com ele. Aí o Jack foi condenado a vagar na escuridão para sempre, só com uma brasa do inferno dentro de um nabo oco para iluminar o caminho. Espera aí, um nabo, não uma abóbora. Originalmente, um nabo. Lá na Irlanda, o pessoal esculpia nabos com caras assustadoras na época do Samhain para espantar o espírito do Jack e outros seres ruins. Quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, eles encontraram as abóboras, que são nativas da América, e elas eram muito maiores e mais fáceis de esculpir, né? Aí a abóbora acabou substituindo o nabo e virou esse símbolo universal da festa que a gente conhece. Que curioso! E o trick or treat, o doçuras ou travessuras? Como ele se firmou desse jeito? É uma mistura de coisas, provavelmente. Tem um pezinho lá no Samhain medieval, talvez até naquelas práticas celtas de pedir contribuições, mas parece que também recebeu influência do Guy Fawkes Day, lá na Inglaterra. Aquele da conspiração da pólvora. Esse mesmo. Era o dia que comemoravam o fracasso do plano católico de explodir o parlamento. Grupos de protestantes saíam às ruas pedindo 1 centavo para o Guy, ou até ameaçando fazer travessuras se não ganhassem comida ou bebida. Essa tradição de pedir e ameaçar com travessuras pode ter se misturado com as outras e sido adaptada para o Halloween nos Estados Unidos. E com o passar do tempo, principalmente no século XX, o Halloween explodiu nos Estados Unidos, né? Virou um fenômeno cultural, super comercial e foi exportado para o mundo todo. Inclusive para o Brasil, onde a chegada foi mais recente. Sim, começou mais timidamente nos anos 80, 90, muito ligada a escolas de inglês, sabe? E à influência da cultura pop americana que chegava forte, filmes, séries. Mas nas últimas décadas, nossa, o crescimento foi impressionante por aqui. E o que você acha que impulsionou essa popularização tão rápida no Brasil? Olha, são vários fatores juntos, né? As gerações mais novas, Z, millennials, abraçaram a data com força. As redes sociais, tipo TikTok e Instagram, foram um motor absurdo, espalhando tendência de fantasia, maquiagem, decoração, tudo. E também acho que teve um fator pós-pandemia, sabe? Uma busca maior por motivos para festejar, para se reunir. E claro, o impacto econômico virou algo gigante, movimenta bilhões de reais todo ano,
Já está ali pau a pau com o Dia das Crianças, por exemplo. Mas a forma de comemorar aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Não se vê tanto aquela coisa das crianças batendo de porta em porta pedindo doce. Exato. A adaptação brasileira foi mais para festas temáticas, né? Em escolas, condomínios, bares, baladas, eventos em shoppings, parques de diversão que fazem aquelas temporadas de horror. Acaba sendo uma celebração mais social, muitas vezes mais focada no público adulto do que a versão tradicional americana da vizinhança. Só que essa popularidade toda não veio sem polêmica, digamos. Existe um debate cultural bem forte no Brasil sobre o Halloween. Ah, com certeza. As críticas vêm de vários lados. Tem a turma que fala da americanização, que vê o Halloween como um exemplo de imperialismo cultural, que acaba ofuscando as nossas próprias tradições. Tem que critica a exploração comercial intensa. E tem também as objeções religiosas, né? Algumas baseadas em desinformação, que ligam a festa a coisas como satanismo, ignorando toda essa história complexa de raízes pagãs e cristãs que a gente conversou. E como uma resposta a essa ideia de invasão cultural, surgiu um movimento para valorizar o nosso folclore, justamente no mesmo dia. Isso mesmo? O Dia do Saci comemorado em 31 de outubro. Foi uma iniciativa que começou lá com a Sociedade de Observadores de Saci, a SOSACI, no comecinho dos anos 2000. E a ideia pegou, ganhou força, virou lei em São Paulo e depois teve um reconhecimento federal. A proposta é clara: usar a data para divulgar e celebrar as lendas, os personagens brasileiros. O argumento principal é esse contraponto, né? Cultura estrangeira versus cultura nacional. Figuras como Mozart Benedito, pesquisadores como o Andrioli Costa, defendem muito isso. Que a gente precisa valorizar nossa identidade, combater aquele complexo de vira-lata, sabe? Aquela mania de achar que tudo que vem de fora é melhor. É um jeito de reafirmar a riqueza do nosso folclore, que muitas vezes é deixado de lado, até ridicularizado. E o Saci Pererê, que foi escolhido para essa data, é um personagem incrível, né? Cheio de camadas. Sincretismo cultural brasileiro. Aquele menino negro de uma perna só, com gorro vermelho, cachimbo, ele mistura influências indígenas, tipo Iaci Terê, que era um protetor da floresta, influências europeias, dos duendes travessos, com gorros vermelhos, e influências africanas fortíssimas, com elementos que lembram orixás como Exu e Ossain, e o cachimbo que tem ligação com os pretos velhos. É o Brasil ali, né? Mas essa contraposição Halloween versus Saci levanta umas questões mais fundas, né? Sobre como as culturas convivem, sobre identidade. Com certeza. Tem gente que defende que as duas festas podem conviver numa boa, que uma não anula a outra e que isso até enriquece nosso repertório cultural. Mas outros, como o professor Danilo Oliveira, por exemplo, trazem a discussão para o lado do racismo estrutural. Ele argumenta que essa desvalorização histórica do nosso folclore, principalmente das figuras negras e indígenas como o Saci, não é por acaso. É parte de um processo de apagar essas culturas da história oficial do Brasil. Então esse debate Halloween versus Saci acaba tocando em feridas bem antigas e profundas. É uma camada de complexidade bem brasileira mesmo nessa festa que virou global. E enquanto essa discussão toda acontece, as tendências de consumo em torno do Halloween continuam mudando, né? O que tá rolando? Olha, a nostalgia tá super em alta. Fantasias de ícones do terror dos anos 90, 2000, voltando com tudo. Tem uma busca maior por sustentabilidade também. O pessoal querendo itens que dê para reutilizar, que sejam menos agressivos ao ambiente. As experiências imersivas estão bombando casas de terror, eventos temáticos, até o que chamam de necroturismo, que são visitas a cemitérios históricos, mas com foco na arte, na história. Interessante isso do necroturismo. Sim, cemitérios como museus a céu aberto. E claro, comida, bebida, moda, maquiagem, tudo entra na onda temática. O foco é muito no visual, para foto, né? E na experiência sensorial. Que jornada, hein? A gente saiu lá dos rituais celtas ligados à terra, ao sobrenatural, passou por séculos de transformação religiosa, cultural e chegou nessa festa globalizada, super comercial e que aqui no Brasil ainda provoca debates tão intensos sobre quem a gente é. No fim das contas, o que essa trajetória toda nos conta? Ela conta muita coisa. Mostra que o Halloween é um espelho incrível das culturas.
Revela como as tradições nascem, se misturam, como são absorvidas, como viram mercadoria, como são contestadas. É um fenômeno vivo que vai absorvendo os medos, as esperanças, os interesses comerciais e as questões de identidade de cada tempo e lugar. E aqui no Brasil, ele virou um palco interessante onde a gente discute não só a influência de fora, mas também o valor que a gente dá ou não para as nossas próprias raízes, para as nossas próprias histórias. Fica então uma provocação para quem está nos ouvindo. Quando a gente participa de uma festa de Halloween, ou quando a gente defende o Dia do Saci, que histórias a gente está escolhendo contar? Sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com o passado, com outras culturas e até com aquele mistério todo que a data parece carregar. Que véus, afinal, a gente está atravessando? A gente agradece muito a companhia nessa exploração das muitas faces do Halloween. Até a próxima!